A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu desbloquear os bens de Lula. Por maioria de 3 votos a 1, os ministros entenderam que a Justiça Federal de Curitiba não poderia ter mantido o bloqueio. O julgamento foi iniciado em agosto com o voto de Edson Fachin, contrário ao desbloqueio. Na ocasião, Lewandowski pediu mais tempo para decidir, suspendendo a análise. Nessa semana, Lewandowski e Gilmar Mendes divergiram de Fachin e votaram pelo desbloqueio. Nesta sexta-feira, o ministro Nunes Marques seguiu o entendimento pelo desbloqueio. O pedido tem como base uma decisão do próprio STF de que a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, que decretou o bloqueio, foi declarada incompetente para julgar as ações referentes ao triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e sobre o Instituto Lula, por não terem relação com os desvios da Petrobras. Cristina Grêmio, você sempre fala aqui, né, Cris, sobre a descondenação do ex-presidente Lula e agora até os bloqueios de bens que ele sofreu foram revertidos também, né, pelo Supremo, né, Cris? Isso é mais um capítulo do golpe que está muito claro que foi armado já com várias etapas, né? Esse golpe à Lava Jato, que depois ficam tentando colocar no colo do presidente, é mais uma das falácias da esquerda, né? Foi o presidente Bolsonaro que acabou com a Lava Jato, não foi o próprio STF aparelhado pelo PT. Olha só o que aconteceu. Primeiro eles foram lá para trás, vamos voltar lá atrás para relembrar a Lava Jato. Primeiro, eles foram atacando de pouquinho, disseram que todo crime relacionado à Caixa 2 passaria para julgamento da Justiça Eleitoral. Lembra? Nisso já foi uma leva de réus ali e Justiça Eleitoral com o mesmo marasmo para julgar que o próprio STF. Não há julgamento que ande ali. Aí depois disso eles vieram com aquela decisão muito estranha de que réus delatores não poderiam falar antes de réus delatados, algo que não existe no nosso Código Penal. E aí eles infringiram essa decisão retroativamente. Então, o juiz Sérgio Moro não podia ter condenado, esse caso foi do ex-presidente do Banco do Brasil, da Petrobras, o Aldemir Bendini, mas o juiz Sérgio Moro, na época, juiz Sérgio Moro, não poderia ter condenado o Aldemir Bendini porque no futuro iam aprovar essa decisão e ele no passado não estava respeitando essa decisão que não existia ainda. Tudo muito estranho. Aí vem, então, assim, de pouquinho em pouquinho eles vão avançando, até que chegaram no ápice, que foi descondenar, porque o ex-presidente Lula foi descondenado. Ele não foi inocentado. Ninguém disse que aquelas provas que levaram mais de 20 juízes a confirmar a condenação inicial e até aumentar a pena, ninguém disse que aquelas provas não valem mais. Disseram que o foro não era adequado, mas isso depois de anos julgando recursos impetrados pelos mesmos advogados do ex-presidente Lula e também advogados de outros réus. Eles julgaram e não acharam que aquele foro não era adequado. Julgaram seriamente, fizeram sessões plenárias ali nas turmas, deram sentenças, alguns habeas corpus, algumas condenações, aceitaram delações negociadas com a Polícia Federal, com o Ministério Público, tudo foi sendo julgado ali e o foro estava ok. De repente, o foro não era mais ok. Lembrando que quem decidiu que o foro não era o correto, que o ex-presidente Lula deveria ser julgado em Brasília e por isso tudo começaria do zero, foi o ministro Fachin, que agora, num teatrinho, né, se coloca contra essa decisão de desbloquear. Mas aí ele já sabe que os companheiros vão desbloquear o dinheiro bloqueado, o dinheiro desviado do Brasil, dinheiro roubado da Petrobras, roubado do BNDES, roubado via ditaduras amigas, dinheiro que foi e voltou para as contas do PT, que enriqueceu ilicitamente vários integrantes do PT, e não sou eu que estou dizendo, são as provas que estão nos processos que ainda existem, e são públicos, podem ser lidos por qualquer pessoa, apesar da descondenação. Então, é mais uma etapa, é tudo um jogo. Esqueci de citar um outro passo importante que foi reabilitar, né, as atividades políticas do ex-condenado e permitir que ele venha a se candidatar a presidente da República, inclusive que continue gastando o nosso dinheiro, que eles chamam de dinheiro público, mas é dinheiro do contribuinte, no exterior para difamar o Brasil e fingir que é um grande estadista tentando salvar a nossa Amazônia. Ana. Olha, a gente tem que realmente tomar um engove para falar, né, um antiácido aí para falar dessas manobras todas aí do STF. Não custa a gente lembrar o que o José Dirceu, né, aí o cérebro do PT, o que está por trás, né, de todas essas manobras petistas aí que levaram o Brasil a anos, né, de retrocesso, que ele disse que nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. E não custa nada a gente lembrar também que dentro dessas irregularidades todas aí agora, revertendo esses processos da Lava Jato, há um silêncio, né, sepulcral aí de Sérgio Moro.
que agora se apresenta como candidato, né, provável candidato a presidente em 2022, e um silêncio sepulcral aí muito perturbador em relação a isso. Ele falou semana passada sobre capitalismo, justiça social, democracia, harmonia dos poderes, todas as platitudes aí que nós estamos acostumados, a retórica toda bonitinha e enfeitada das redes sociais, mas não tocou em momento algum nesse assunto que é um dos mais perigosos atualmente no Brasil, que é a insegurança jurídica perpetrada aí por membros do Supremo Tribunal Federal. Não custa a gente lembrar também que o desembargador Gebran Neto, do TRF4 de Porto Alegre, ele não apenas concordou com as penas do então juiz da primeira instância, Sérgio Moro, mas ele aumentou algumas penas em relação ao presidiário Lula, né? E ainda escreveu ali nos autos que há provas sobradas de todo o esquema ali de corrupção. Vamos ver se semana que vem a gente consegue ficar um dia sem falar das inconstitucionalidades e dos arroubos aí antipatrióticos do STF. Você vai dando a sua opinião também pelo nosso WhatsApp. Repito, o número é o 11 931 17 0620. Você, Zé? Ô, Vitor, olha, esse desbloqueio já é uma condenação do ex-presidente Lula. Eu não tenho notícia, talvez no mundo inteiro, como alguém que não herdou, que não acertou na loteria, que fique tão rico assim, sem trabalhar, sem ter uma atividade e sem ter administrado um carrinho de cachorro-quente ou uma pipoqueira, como diz o presidente Jair Bolsonaro. Então, o desbloqueio de tantos bens assim, não são poucos, já é uma condenação e uma indicação clara de que algo está errado. Eu não consigo acreditar que as pessoas fiquem ricas por osmose, por ouvir dizer. Fica rica por trabalho honesto e justificado, e claro, é assim que se faz, né? Lula nunca trabalhou, sempre pendurado aí em sindicatos, em mandato parlamentar uma vez, né? Maioria das vezes fora, e 8 anos na presidência da República, e o homem ficou rico. E não é só ele, toda a família. Então, esse desbloqueio, para mim, já é uma condenação. Como um caso muito curioso que eu vi de um policial do Rio de Janeiro, né? A denúncia na delegacia do policial foi de que a casa dele foi assaltada. Aí, assim, na garagem, os ladrões levaram um dos carros importados. No segundo andar, levaram eletrodomésticos, televisões de tela plana, e no terceiro andar levaram dólares, joias e euros. Salário, R$ 2.500. Quer dizer, tem alguma coisa estranha nesta casa de um policial. Não que o policial não mereça ter bens, mas é que é incompatível com a função dele. Isso é uma notícia antiga. Agora o policial no Rio de Janeiro deve ganhar mais do que isso. Mas, assim, esse desbloqueio, para mim, já é a denúncia de que há alguma coisa errada. Onde você conseguiu esses bens? Seria a grande pergunta. E o senhor está preso. Está preso por lavagem de dinheiro e tem que explicar onde conseguiu esses bens. Porque não dá salário de funcionário público, mesmo de presidente da República, não dá para conseguir tantos bens assim em tão pouco tempo. 8 anos é muito pouco. O salário de um presidente da República não é tão alto assim para uma aquisição tão grande. Agora, quanto ao ato em si de desbloqueio agora, eu acho que já é uma consequência. Se o processo inicial, se as condenações foram suspensas e a vara de Curitiba foi considerada inapta, né, para esse processo, é natural fazer o desbloqueio e Deus nos acuda. Algo mais, Ana? Só queria finalizar, Vitor, dizendo o seguinte: não adianta todas essas manobras aí do STF, cancela a condenação, desbloqueia isso, pavimenta todo o caminho aí para o Lula, então, voltar a ser candidato a presidente do Brasil. Não adianta Lula ir para o exterior para falar no Parlamento Europeu. Lula ainda vai precisar sair nas ruas do Brasil.
Ele ainda vai ter que ele vai precisar encontrar a realidade do povo brasileiro. Então, já que ele sempre disse que o Nordeste era o reduto ali perfeito, né, dos petistas, né, o colchão ali, a caminha quente dos petistas. Vamos lá, senhor Lula, agora com todo o caminho pavimentado, principalmente pelo STF, dê um pulo no Nordeste. Vamos ver como o senhor vai ser recebido no Nordeste. Mais uma vez, a ajuda jurídica do STF já está totalmente pavimentada. Falta agora o senhor sair às ruas.